Mas essa institucionalização demanda a médio prazo que aqui tenha um corpo de professores de diferentes departamentos, integrados em pesquisas transversais, que eles e seus alunos, pesquisadores de graduação e pós-graduação, possam manter esse trabalho de pesquisa constante, a saída disso em publicações, a orientação pedagógica para projetos, e que a gente possa servir a sociedade lá fora executando projetos no campo político e social, né? Como é que a gente socorreu Friburgo, Teresópolis e Petrópolis depois do desastre ecológico, né, e climático? A gente foi ao encontro das famílias, contando para eles histórias e ouvindo deles as histórias, registrando suas histórias, resgatando suas memórias, para que eles tivessem uma acolhida, uma escuta, e se reintegrassem na vida social, não fossem embora, porque a maioria se dispersou, né? Que assistência que o Estado efetivamente deu? 3 anos depois do acidente, tem 40 casas que não podem nem ser habitadas, entregues a uma população de 3.000 famílias que perderam seus bens. A cátedra teve junto mais de 200 famílias, com 60 meninos que são da própria região, que resgataram o seu amor ao espaço, que descobriram a alegria de ler e de contar, de registrar, de recuperar memórias das suas famílias e do seu entorno. Esse é um trabalho político, e esse é um trabalho com a linguagem, esse é um trabalho com a história, esse é um trabalho com a sociologia, com a antropologia. A leitura não pertence a A ou a B, não é? A leitura tem uma contribuição grande a ser dada à sociedade. Agora, os nossos projetos hoje dependem de um reconhecimento institucional da necessidade de sua manutenção. E pensar que o projeto não pertence a nenhum dos professores que fundaram a cátedra, nós passaremos rapidamente. Esse projeto é um projeto da instituição e a instituição precisa assumir para não perdê-lo. Eu vejo um lote de qualidades aqui, por exemplo, como a questão dessa hermenêutica interdisciplinar, a estrutura interdepartamental, uma atuação multimediática e uma presença cultural bem diversificada no campus. Com certeza. Aí a pergunta é que expectativas existem em relação a isso e como a universidade pode olhar para um projeto desse a partir da sua potencialização? Bom, eu acho que se a universidade olhar o que foi feito, ela vai ter uma noção da sua potência. É só a universidade pensar que da lona que está no telhado, a chave que está na fechadura da porta, tudo foi obtido com o trabalho das pessoas, não foi agraciado pela universidade. E, no entanto, isso serve a projetos no país inteiro, está associado a uma rede de pesquisa, universidades pesquisadoras, cerca de 40 universidades no Brasil, associado a universidades estrangeiras na América Latina, realizando cursos integrados, realizou discussão de políticas de leitura para o CERLAUC, que é o Centro de Pesquisa no Livro da Leitura na América Latina e no Caribe, que tem centro em Bogotá. O ano passado nós assessoramos o ano inteiro o governo de Bogotá para fazer algo semelhante aos agentes de leitura que fizemos aqui. Projetos como o Portão de Leitura, que a gente tem tanta dificuldade de materializar no estado do Rio de Janeiro, está sendo feito em províncias colombianas, não é? Então a potência, eu acho que é evidente olhando o que foi feito. Eu acho que se olhar o que foi feito, a universidade tem a ideia do que é possível fazer com isso. Agora, dentro das nossas perspectivas, eu acho que a gente seguramente depende da formação de um corpo técnico de muita qualidade que a gente tem, mas que se torne permanente.
porque há um grande investimento em formação de pessoal e a perda para concursos públicos, para espaços de outras universidades. Se a gente pensar dos 30, 40 pesquisadores que estiveram aqui e hoje trabalham em outras universidades, a gente fica feliz porque algo nosso foi com eles, mas nós estamos em permanente esforço de manter um corpo de pesquisadores com um vínculo mais constante com os trabalhos que a gente desenvolve. Então a nossa perspectiva, eu acho que ela depende disso, porque é esse corpo técnico que vai buscar recurso, é esse corpo técnico que fecha convênios, contratos e é reconhecido. A gente tem convênios com estados brasileiros como Bahia, Pernambuco, estado do Rio de Janeiro. A gente tem convênios com municipalidades que estão trabalhando com formação de agentes de leitura no país. A gente ajuda a formação de pesquisadores em nível já de pós-doc, voltados para as preocupações com a leitura. A gente organiza uma rede de pesquisadores que disponibilizam informação sobre leitura numa biblioteca temática, numa biblioteca básica para livros que crianças podem e devem ler, que devem estar disponíveis nas escolas, num acervo constante. Agora, toda a nossa capacidade e potência, né, provada concretamente nesse espaço desses anos, a cátedra foi reconhecida pela Unesco em 2006 e já a partir de 2007 assinado um convênio de criação do espaço Cátedra Unesco de Leitura na PUC-Rio, e desde então, com auxílio de FINEP, com auxílio dessas instituições todas, a gente se estabeleceu e veio criando uma história. As nossas publicações, material pedagógico que a gente distribuiu pelo país, prova a capacidade, inclusive, de juntar pessoas que estão fora do âmbito acadêmico, mas que são pesquisadores de cultura popular, que são pesquisadores de outras linguagens. Agora, se a gente não mantiver com muito cuidado, né, acarinhando esse núcleo, esse nicho inicial, né, se a gente não puder manter um bibliotecário trabalhando e qualificando e disponibilizando essa informação, esse acervo, nós temos 3.000 livros de leitura que não podem ser emprestados, porque a gente não tem um bibliotecário no nosso corpo docente, no nosso corpo técnico. Né? E não tem o corpo docente, porque o bibliotecário o curso de biblioteconomia, que era um sonho que a cátedra gostaria de ter criado, ajudado a criar interdepartamentalmente, departamento de História, Informática, Letras, a gente não conseguiu alavancar. Sempre há muitas resistências às coisas novas, a gente entende isso, né? Mas a gente tinha um exemplo felicíssimo do departamento de artes, cujo diretor na ocasião era o professor Luiz Antônio, que conseguiu gestar entre artes e engenharia um departamento de arquitetura, um curso de arquitetura. A gente achou que era possível criar um curso, mesmo que fosse de curta duração. Quer dizer, tem muitas perspectivas, tem muitas aberturas onde a cátedra pode contribuir para dentro da universidade e para fora dela, na sociedade brasileira. Mas vai depender de quanto de espaço para um trabalho dessa natureza, que não é um trabalho de liderança meramente política, mas é um trabalho de serviço que articula nas bases a existência da universidade. Depende de quanto a universidade quer reconhecer isso, de quanto que a universidade quer investir nisso. Ou se a universidade prefere manter uma estrutura clássica, segura, não é? Que, como um todo no Brasil, resiste à mudança, resiste a um arejamento, a uma nova concepção de vida acadêmica, né? Enfim, a cátedra talvez fosse um exemplo do que é possível fazer num ponto muito pequenininho e muito modesto,
de junção de saberes. Talvez para isso a gente possa ter servido como história. Uma última pergunta. Pensando no campus, na vida universitária, em torno de onde a cátedra está, a que o campus poderia ficar atento em relação a novidades e a situações novas que a cátedra sempre está criando, né? Eventos no Areópago aqui, né? Eu acho que é no Junito Brandão, Isso. Aqui em frente à cátedra a gente tinha uma promessa de não ter mais esse estacionamento aqui, a gente tem uma tenda permanente armada para cursos, para eventos, para seminários. A gente chegou a adquirir uma bolha inflável para manter esse espaço como um espaço de leitura e de trabalhos dos alunos, né? Encontros com escritores, leituras dramatizadas, contadores de histórias, exposições. Quer dizer, um espaço cultural vivo e móvel, né? Não um museu. A PUC tem uma história no campus, que é o fato de que esse é o cenário de onde nasce a reforma do Rio de Janeiro no século XIX, através do Granjan de Montemilho. O Solar está aí, né? O Solar possivelmente tem uma vocação de centro cultural, uma vocação de museu. Dentro da PUC nasceu o maior projeto de artes plásticas brasileiras, que é o Projeto Portinari, que tem uma documentação gigantesca de cartas, correspondências, desenhos, obras extraordinárias, né? Esse projeto é um projeto que em si só é um monumento. Ele teria razão de ser como um museu no espaço universitário, né? A cátedra tem uma vocação muito mais modesta, uma vocação de serviço, de criar laços. Como a palavra texto diz, a gente tem fios nas mãos que é preciso tecer, que é preciso articular para dar um suporte, digamos assim, a uma perspectiva nova de vida cultural acadêmica. A Cátedra Unesco de Leitura é um esforço coletivo e o trabalho de pessoas da PUC-Rio para servir ao país inteiro, associada a universidades do Brasil e da América Latina. Por isso, seu esforço é para que seu corpo técnico se torne permanente e não seja perdido para concursos públicos ou outras universidades, interrompendo esta rica trajetória.